Ouvir o Alisson, né, que entrou antes do Lucas, aí depois de a gente bater um papo com o Alisson, a gente ouve o Lucas. Mas pode ficar aí, tá, Lucas, aguardando. Fala, Alisson, de onde você fala, meu caro? E comenta aí para nós por que você acredita em Deus ou qual é o seu melhor argumento a favor da existência de Deus. Excepcional noite aí, professor Daniel, grande Gustavo aí, o Lucas também, a galera que tá aí no chat. Eu vi que tem vários fãs aí no chat, né? É a segunda vez assim no seu canal, né, Daniel? Mas é a Eu primeira tô te vez. achando familiar, mas não tô lembrando. Foi neste Mas é a quadro segunda. ou Mas não? é aqui nesse programa que você está fazendo é a, é, Uhum. a, é a primeira vez, né? A Tá. outra a gente foi com o Neuromágico, que ele me convidou para contar aí uma experiência religiosa que eu tinha vivido. Mas eu sou Ah, cristão, né? Somos colegas aí de profissão, sou psicólogo educacional, né? Hoje a gente trabalha com sistemas de educação aqui na Chapada Diamantina, né? São José dos Campos, São Paulo. E aí, aos meus 19 anos de idade, eu me converto, né? Lendo Bíblia em casa, o Novo Testamento. E aí deu aquele toque, né? De conhecer mais profundamente essa questão do lado dessa ciência, mais a questão humanos, né? Da área humanas, de humanos na época. E aí eu fui pesquisar, cara, não tinha nenhuma universidade pelo MEC em 2007 que tinha no Nordeste, só tinha em Salvador, né? E aí Você meu lê pai, a ele... Bíblia mesmo? Você leu a Bíblia e você Novo sentiu Testamento, Deus? cara. Novo Novo Testamento. Testamento. Aí você Novo sentiu Testamento, a presença de Deus ali enquanto estava lendo? Tá. sim. Foi uma questão, assim, de observar um fenômeno que aconteceu ali comigo, né? Eu sempre, como estudante do ITA, né? Assim, a gente estuda um pouquinho mais cedo, pela manhã, né? Antes de ir para a escola, eu ia para a escola às 6 horas, 6 e meia da manhã, eu acordava sempre 4 horas da manhã e estava estudando. Aí sempre tirava uns 10 minutinhos e comecei a ler o Novo Testamento, né? E aí eu tive uma experiência, assim, fenomenal, achei interessante aquilo dali. E aí quando eu me converto, eu passo 9 meses dentro de uma igreja, né? Depois eu fui visitar uma igreja, né? Fui conhecer esse mundo aí protestante. Com 9 meses eu estava sendo enviado como missionário para Salvador, né? Eu tinha feito lá o seminário da igreja, essas coisas todas. Aí lá em Salvador eu fui por conta da questão de estar sendo enviado como missionário, mas também fui por conta da única faculdade na época registrada pelo MEC, né? Acadêmico, assim, era a Universidade da Batista, né? Batista Brasileira de Salvador. E aí eu fui fazer teologia, larguei lá o ITA, fui fazer teologia, gostei muito, foi com a teologia que eu descobri a psicologia, né? Não foi a psicologia quando apareceu como as matérias, né? Eu disse, cara, eu vou ser psicólogo, né? E terminei teologia, na época foi logo a transição, né? Em 2012 que a gente saiu da área de humanos, foi para a área de saúde. Aí deu para aproveitar muitas cadeiras aí, foi muito prazeroso a minha carreira acadêmica. E aí a gente, dentro da psicologia, mais por uma questão de âmbito mesmo, de gostar muito, amo ser psicólogo, né? Principalmente nessa área educacional que a gente preza. E aí sempre assim, por a minha formação de bons colégios, a gente sempre foi muito difícil cair dentro dessa questão daquilo que não é ciência, né? Que a gente prezava muito a questão química e já estava dentro de níveis universitários, né, por causa das Alisson, o turmas. chat já está reclamando aqui e eu vou ter que dar razão a eles. Vamos ouvir o seu motivo para acreditar em Ah, sim, Deus, vamos lá. porque o Que Lucas está eu ia aguardando e tem uma falar, fila de e o pessoas para entrar Gustavo aqui. pontuou aí a questão da por que 19 anos, mas vamos lá. Tá A bom. experiência principal, Gustavo, que eu vivi, até já contei aqui no canal, né, foi duas grandes experiências, né, eu narro de 10, mas essas duas principais aqui. Logo quando eu cheguei em Salvador, né, eu aluguei uma casa assim mais ampla, tá, para começar a célula da igreja a qual eu pertencia. E aí dentro dessa célula apareceu, né, sempre aquelas irmãs, né, eu digo assim, foram as irmãs de Salvador, as baianas que me ensinaram a até cozinhar. Eu com 19 anos de idade não sabia nem fazer um arroz. Hoje eu faço feijão tropeiro por causa das irmãs que me ensinaram aí. Só não aprendi a fazer acarajé, né? Que é um nível mais avançado. Mas vamos lá. A questão quando elas visitavam, né? Trouxeram uma pessoa que ela fazia parte, era uma senhora, ela tinha em média uns 40 e poucos anos já, na época. E ela estava lá, já era recém-convertida, né? Tinha sido convidado para ir lá em casa. E aí, quando chegou o momento de eu começar a oração, né?
ela se manifestou, teve uma manifestação, só que foi uma manifestação bem diferente, né? Ela, quando eu toquei nela, assim, ela caiu, né, já manifestada, e aí ficou aquele processo de possessão, só que ao mesmo tempo ela estava com aqueles vestidos, aquelas roupas tradicionais baianas, né, de irmãs religiosas, e aí eu comecei a sentir um cheiro, assim, muito forte, de um podridão mesmo. Célula sanguínea. Ele cheirava mal, sequer estava mineralizado. Não quero dizer nada com isso, tá? Não tô Sim. te chamando de mentiroso, mas como é que eu comprovo isso? Até pra quem... Né? E aí eu olhei, né, para o chão, assim, o vestido dela já estava sendo manchado de sangue. E aí, nisso, só tinha ficado eu e outra irmã. As outras ficou mais afastadas, assim, orando, meio assombrada por o que estava acontecendo ali. E aí eu pedi à irmã que estava comigo para levantar a roupa dela, a gente ver o que estava acontecendo ali. E naquela manifestação, era como se fosse uma pessoa que estivesse ali abortando, né? Algo assim. E aí, quando ela tirou a roupa dela, né? Roupa de baixo, ela estava com um calçãozinho daqueles por baixo do vestido. E aí foi quando eu vi aqueles vermes, né? Quando tá um animal em decomposição, que a gente chama aqui no Nordeste de tapuru. Aqueles vermes brancos, né? E aí saindo da vagina dela. E aquilo dali, quando eu repreendendo aquela manifestação dela, ela entrou dentro de um processo de sair, né? Abortar. Eu, na hora, eu pensei que era um feto humano, podre, algo assim. Só que quando eu fui reparar, né, por causa que o braço daquele gambá, né, que a gente chama aqui de gambá, que é aquele, a gente chama também de caçaco, né, ele era como se fosse metade dele, um filhote, assim, era um tamanhozinho pequeno, só que o bracinho do bicho tinha os mesmos dedinhos de um feto, né, a gente que vê aqui na universidade os fetos e tal, eu pensei que aquele dali era um feto humano, só que eu fui ver, era um feto de um gambá que tinha saído dela. E pelos vermes e o cheiro, aquele podridão, já estava há um bom tempo, né? Assim, se ela tiver introduzido aquilo ali dentro dela, já fazia dias que estava lá. E aquilo dali me chamou muita atenção, aquele fenômeno, porque quando ela voltou a si, né? Aquele sangue, mandei ela levar para o banheiro lá de casa, pedi às outras para ir pegar um vestido. Aquela senhora saiu lá de casa andando, né? E eu fiquei com aquilo dali, que assim, cara, se isso aqui não foi algo realmente espiritual, essa pessoa, ela tá com a hemorragia no útero, minimamente na vagina. Porque é impossível ela sair andando, né? Do jeito que estava ali, aquele cheiro, aquele fenômeno do que aconteceu ali. E aquilo dali me marcou, né? Dentro dessa questão de saber até mesmo quem era aquela pessoa. E aí eu me encontrei com ela depois de 2 anos, ela ainda estava, né, sendo cristã. Ela me abraçou, fazia tanto tempo que eu queria falar com você e tal. Aí eu tive a oportunidade de perguntar da vida dela um pouco mais detalhada. Aí ela falava, ó, desde os meus 4 anos eu participo de ritual, a minha mãe era mãe de santo. Aí ela contou toda a história dela, né, que ficava nessa questão da religião qual ela pertencia. E aquilo dali me marcou, né, no meu início logo ali de caminhada de fé. E aí foi um dos fenômenos que aconteceu, né, que outros semelhantes foram acontecendo depois, né, fenômenos assim era eu e a minha avó, quando eu ia para Fortaleza, que eu cortava, sempre cortei isso, que eu nunca gostei de ser guru espiritual de ninguém, né. Of the universe, that which we don't understand. But most people use the word God for a person, God as an answer to scientific questions. Then I think it is scientifically pernicious because it distracts people away from the hard work of answering scientific questions. It's just too easy to say, oh, God did it, therefore we don't need to answer the question. Looking to the future, do you think there will be scientific geniuses in a world of supercomputers? Our picture of the universe has been transformed by brilliant individuals like Newton and Einstein, who have made great leaps in the imagination. Computers cannot make such leaps, so I think there will be plenty more Newtons and Einsteins in the future. Thank you very much indeed.
Thank you.